Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas, número 25. Demétrio exercia sua atividade como professor em uma universidade particular no período da noite, além de lecionar no período matutino em uma escola pública estadual, próximo de sua residência. Após seu falecimento, a viúva terá que escolher qual pensão com maior valor, ou seja, a mais vantajosa, pois a reforma da Previdência vedou a acumulação de duas pensões por morte. Olha só. Dentro da temática pensão por morte, né, que a questão aborda, você vai ver um tópico lá, acumulação de pensão. Acumulação ou cumulação, você também pode encontrar por aí esse termo, cumulação, tá? Que fala sobre isso. Então, nessa questão aqui, você tem que entender o tópico pensão por morte, acumulação ou cumulação de pensão e a reforma da Previdência, né? A emenda constitucional 103 de 2019. E aqui no canal Questões Comentadas, você que está tendo contato pela primeira vez vai ter aí uma noção. A pessoa por morte, dependente, né? As classes, entendeu? Você vai ter essa noção aqui. Se você já viu essa parte aí no seu estudo de preparação para o concurso, você então vai fazer o quê? Uma revisão. Esse é o nosso diferencial aqui, né? O diferencial que a gente pega a questão e destrincha. Não é só da questão, a questão é essa aqui e tal, artigo tal, 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 certo, errado, artigo tal, lei tal. Sim. Aqui não. Aqui tem um conteúdo. Inclusive, nós vamos ver na parte aí de cálculo, né? Como é feita, né? Caso a pessoa faça jus a receber duas pensões. Vai ver como é que é esse cálculo. Né? Um cálculo cabuloso, sinistro. Entendeu? Então essa questão aqui é uma questão difícil. Né? Não é tão simples assim. Porque dentro dessa temática de pensão por morte, essa parte aqui não é tão simples assim de você entender. Ok? Então requer aí um estudo apurado, né? Procurar em uma, outra, né? Duas ou mais doutrinas, para que você tenha uma visão sempre ampliada pela didática de cada um. Ok? Então vamos lá. Pensão por morte. Pensão por morte é um benefício da Previdência Social oferecido aos dependentes do segurado falecido. Tranquilo. Os dependentes são pessoas que, em regra, asterisco, embora não contribuindo para a Seguridade Social, podem vir a receber benefícios previdenciários em virtude de terem uma relação de afeto, cônjuge, companheiro, ou de parentesco, pais, filhos, irmãos, com o segurado falecido. Por que em regra? Tá? Em regra, o dependente ele não contribui, em regra, mas a gente sabe que se o casal, né, um trabalha no regime próprio, outro no regime geral, ou ambos no regime próprio, ou ambos no regime geral, um é dependente do outro. Nesse caso, os dois contribuem, descontam, né, pagam a Previdência, fazem recolhimento à Previdência. Certo? Mas, em regra, né, é o pai lá, né, que trabalha, aí tem a mãe e os filhos ali. Ou só a mãe trabalha, não tem marido, e os filhos são dependentes, e os filhos não contribuem, ok? E a gente sabe, já falei aqui, que o estudante, a partir de 16 anos, ele pode, né, contribuir para a Previdência como contribuinte facultativo, ok? Então, em regra, embora não contribuindo para a Seguridade Social, podem vir a receber benefícios previdenciários, em virtude de ter uma relação de afeto ou parentesco com o segurado, né, aquele que pagava que faleceu. Tranquilo? Bom, os dependentes são divididos em classe, mas você pode encontrar aqui, você pode encontrar em alguma doutrina
o termo ordem. Tá? Então você tem que se familiarizar, né? Classe ou ordem. A doutrina mais larga usa classe. Classe 1. Quem está na classe 1? Cônjuge, companheiro e filhos. Essa é a classe 1, classe hierárquica. Classe 1, né? De prioridade. Segurado faleceu, ele é casado? Cônjuge. Então ela vai receber aqui. Né? Tem filho, então o cônjuge, né? Os filhos vão receber. Né? Ele tem uma companheira, união estável, comprovado legalmente. Tal. Companheiro ou companheira. Então, essa é a prioridade. Tá? Filhos ou descendente, que é um termo do direito civil. Se vier na tua prova, o descendente, você descendente, filhos. Mauro falou. Bom, o cônjuge, o companheiro, referente ao quê? A união estável, e abarca, logicamente, a união homoafetiva. O filho não emancipado, tá? Emancipação, já falei aí no canal, também lá do direito civil, a situação que você pode emancipar o seu filho de qualquer condição, menor de 21 anos, ou filho, no caso de qualquer idade, seja inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esse aqui, inválido, deficiência intelectual, mental, deficiência grave, não tem idade, tá? É o seguinte, você não pode confundir lá com direito civil e penal, 18 anos. Lá na tua prova vem, 18 anos cessou o benefício. Negativo. No direito previdenciário, até os 21 anos. E também você não pode confundir com a pensão alimentícia para quem faz universidade, lá no direito civil. No caso, a pensão por morte que ele recebe vai até 24 anos, porque ele está fazendo universidade. Negativo. Direito previdenciário, 21 anos. Depende aí se ele faz faculdade ou não. Tá? No caso da pensão alimentícia, se estiver fazendo universidade, aí é outra história. Tá lá no direito civil. No direito previdenciário, 21 anos. Não está atrelado ao direito civil, 18 anos, e ao direito penal, 18 anos. Tá? Aqui é 21. Beleza? Preste atenção aí. Classe 2, os pais ou ascendentes. Na tua prova, os ascendentes têm direito à pensão. Quem é ascendente? Mauro falou lá. Ascendentes, conceito lá do direito civil, são os pais. E a terceira ordem, ou classe, os irmãos. No direito civil, transversais ou colaterais. Então, você que está aqui assistindo essa aula, não vai ter problema com esses termos aí, que eu sempre dou essa clareada, os sinônimos, né? Um livro usa, outro livro usa. Então, se vier na tua prova lá, o colateral do segurado falecido, cara, meu irmão, tá tranquilo, beleza? Classe ou ordem, porque é classe de hierarquia de recebimento. Se não tem a primeira classe, vai chamar a segunda classe. Se não tem a segunda classe, vai chamar a terceira classe. É assim. Se a primeira classe recebeu e veio a falecer, a primeira classe, não vai chamar a segunda e nem terceira. Morreu, acabou. Não existe essa transferência. Só tinha a esposa, não tinha filhos. A esposa morreu. A segunda classe, os pais vão lá querer essa pensão. Negativo. Recebeu a primeira classe, não se fala mais em segunda nem terceira. Que isso fique bem claro, ok? Onde é que está os dependentes para você dar uma papirada, né? Está lá no artigo 16 da Lei 82.13, Lei de Benefícios, né? De 1991. Veja, requisitos para você poder receber, né, a pensão por morte. Primeiro, falecimento do segurado. Segurado, ele é segurado, ele tem o quê? Está contribuindo com a Previdência. Tá? É segurado do INSS. Tem duas situações. A morte real, né? Certidão de óbito, né? Tá lá o corpo estendido no chão, contra fatos no argumento. Está ali, estou vendo ali. Certidão de óbito, está aqui o documento. Aqui o documento está aqui, óbito. Morte real. Ou morte presumida, né? Que é comprovada por sentença judicial. Né? O segurado falecido trabalhava na barragem. A barragem estourou. E até hoje o corpo dele não apareceu. Então você tem, né, a justiça vai te dar aí uma declaração, né, via sentença judicial. Para que senão a vida da viúva não pode parar, nem dos filhos, né, não pode parar. Vai ter que receber pensão, tal, né? A vida continua.
entendeu? Então, quando a morte é presumida, ele foi, né, para o Haiti, né, trabalhar no Haiti, ou viajou para algum país aí, está em guerra, ou então teve um ataque terrorista, pô, sumiu, desapareceu, não tem como, né, o corpo, né, mas a gente sabe que ele estava ali, participando daquele evento ali. Então, morte presumida, a justiça vai fazer essa declaração, tá? Artigo 74, Lei 82.13, Lei de Benefícios. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial no caso da morte presumida, tá? Beleza? Morte presumida tem que ter uma decisão aí da justiça, né? Uma sentença declarativa, declarando que fulano de tal, né, faleceu, morreu. Segundo, requisitos. O segurado falecido estar filiado. Filiação é um vínculo jurídico. Inscrição é um ato administrativo. Já foi falado isso aí. O segurado falecido está afiliado, que é um vínculo jurídico, na data do óbito em um dos regimes da Previdência Social. Regime geral ou regime próprio. Não entra aqui o regime complementar. Beleza? Estando, portanto, na qualidade de segurado. Tem que estar na qualidade de segurado. Está pagando? Está em dia? Tá tranquilo. Terceiro, solicitação dos dependentes do segurado. Já falei quem são os dependentes. Artigo 16 está lá, Lei 82.13. Filiação, para efeito de clareamento aí, né, de quem já viu, já estudou esse tema. Filiação é um vínculo jurídico que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que para ela contribuem, né, vertem contribuições, fazem recolhimentos, pagamentos, do qual decorrem direitos e obrigações. Né? Se você está pagando em dia ali, né, o INSS tem obrigação de te dar benefícios. Né? Prestação e contra-prestação. A prestação você pagar ali, pagou em dia. Aconteceu, faleceu, está em dia, está na qualidade de segurado, né? Sua família vai receber. Né? Tem obrigação de, né? O INSS tem obrigação de dar o benefício. Quem possui a qualidade de segurado? Veja, aquele trabalhador de carteira assinada, como a gente fala, né? A carteira de trabalho, né? Previdência Social, CTPS, carteira assinada, trabalha numa empresa, iniciativa privada, né? É empregado, né? Beleza. Então, ele possui a qualidade de segurado, que já é descontar, a empresa desconta direto. Se ela não descontar, né? Se ela fizer um desconto no contra-cheque e não repassar para o INSS, a apropriação indébita. Né? Só que aí o direito do trabalhador está resguardado. O contra-cheque saiu aqui, ó, INSS, descontando para a Previdência. A empresa não repassou, o direito dele está resguardado. Direito presumido. A empresa, né, vai responder aí por apropriação indébita. Mas o direito do trabalhador, que foi descontado no seu contra-cheque, no papel, está resguardado. RPPS, regime próprio, né, de Previdência Social. Servidor público, né, aquele que passou no concurso público, no âmbito federal, estadual, distrital, municipal, né, podendo ser um servidor público civil ou militar. Veja, municipal, asterisco. Se você presta concurso em nível municipal e o município, por ser pequeno, não tem uma estrutura, não ter uma previdência, se o município não tem um regime próprio de previdência social, você vai estar automaticamente no regime geral. Isso aí é uma casca de banana, eu estou sempre lembrando aqui. Município pequeno, não tem um regime próprio de previdência social, e você fez, pode ficar tranquilo, você vai estar no regime geral de previdência social, tá? Município aí de São Paulo, grande, arrecada bem, não, aí ele tem seu regime próprio de previdência, tá? Mas a maioria dos municípios são pequenos, não tem esse suporte, essa condição de ter um regime próprio, tá? Então, quem passa no concurso municipal, que é município pequeno, né, não tem um regime próprio, vai estar onde? No regime geral, que fica na massa do sangue isso aí. Contribuinte individual, ele recolhe por conta própria, por carnê ou guia GPS, que é aquela guia de previdência social, é o guia de pagamento. Contribuinte individual está onde? Regime obrigatório, né? Compulsório a pagar. RPPS, segurado obrigatório. Regime geral, segurado obrigatório. São obrigados a pagar
a Previdência. Não vai ter jeito, cara. Auferiu renda, né, lícita, tem que pagar a Previdência. Tá? Nós temos aqui o contribuinte individual, o antigo autônomo, né, profissional liberal. Tem que pagar a Previdência. Não tem como. E nós temos o contribuinte facultativo. Não é obrigado a pagar. Paga porque quer, facultativo. Não trabalha ou está desempregado e recolhe por conta própria por carnê ou guia GPS. Já falei no canal sobre isso. Seu filho maior de 16 anos pode contribuir como facultativo. A dona de casa, baixa renda, ela pode contribuir. A alíquota 5%. Ela pode contribuir. A dona de casa que tem baixa renda tem a alíquota de 11% ou 20%. Pode contribuir dona de casa. Eu não trabalho de carteira assinada, trabalho no Lava Jato, mas eu quero contribuir para o INSS. De repente acontecer alguma coisa, eu tenho algum benefício, beleza, né? Auxílio acidente, incapacidade temporária, antigo auxílio doença, né? Benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio doença. Aqui, ó, contribuinte facultativo, você para mim pode pagar. Você não tem carteira assinada, mas você quer. Ah, eu vivo de bico, tá? Vivo de bico. Passa um bico aqui, um bico ali. Então você pode pagar a Previdência, pô, como contribuinte facultativo. Você vai ter que recolher por conta própria. Vai carnezinho laranja lá no INSS, vai pagar. Ou o QGPS. Carnezão, compra carne no armarinho desse aí. O que nós temos que ver aqui é o seguinte: o contribuinte individual é obrigatório e faz recolhimento por conta própria. O contribuinte facultativo não é obrigado a pagar, mas também faz o quê? Recolhimento por conta própria. Tá ok? Então, para efeito de prova aí, o pessoal pode mexer um pouco nesse tema aí, tá? Quem está afastado do trabalho, recebendo algum benefício da Previdência, também possui a qualidade de segurado. O antigo auxílio-doença, né, que hoje é incapacidade temporária. Ah, pô, beleza. Incapacidade temporária, eu estou ali na qualidade de segurado. Tranquilo? E quem está no período de graça, que na verdade não é período de graça, é manutenção da qualidade de segurado. Como assim? O tempo definido em lei que você deixa de contribuir para o INSS, mas que ainda mantém a qualidade de segurado. Em regra, 12 meses. Veja, por algum motivo você deixou de pagar a Previdência, foi mandado embora da empresa. Você tem um período ali que você está coberto, está protegido, que chama de período de graça ou período de manutenção da qualidade de segurado. Eu prefiro falar manutenção da qualidade de segurado, né? Em regra, 12 meses. Facultativo, 6 meses, salvo engano. Então, o que acontece? Esses 12 meses pode até dobrar para 24 e até 36 meses. Já tem um canal falando sobre isso. Mas, via de regra, você tem 12 meses aí para manter, né, essa manutenção de qualidade de segurado. Deixou de pagar, mas você ainda tem aí uma gordurinha aí, né, um lapso temporal que você vai poder usar no benefício. Ah, fui mandado embora e eu estou precisando desse benefício aí, um antigo auxílio doença. Eu tenho direito? Vamos ver. Vamos ver se está dentro do período de graça ou da manutenção de qualidade do segurado. Vamos ver. Ok? Regras permitidas de acumulação ou cumulação de benefícios. Aqui começa o tema para você desenvolver a questão. Tá? Chamamos de acumulação ou cumulação de benefícios o recebimento de 2 ou mais benefícios previdenciários conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo. A regra geral é a vedação, proibição da acumulação, apenas quando a lei proibir de maneira expressa, conforme o artigo 124 da Lei 82/13. Caso não tenha a proibição de nenhuma lei, a acumulação ou cumulação é autorizada. O que não é proibido por lei é permitido. Essa é a máxima do direito. O que não é proibido é permitido. Regras permitidas de acumulação de benefícios. Artigo 124 da Lei 82/13. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Inciso 1. Aposentadoria e auxílio-doença, que hoje é benefício por incapacidade temporária. Mas na Lei 82/13 continua ainda chamando de auxílio-doença. Então, não é permitido aposentadoria e auxílio-doença. Não é permitido. Mais de uma aposentadoria. Na lei aqui também não é permitido
pela regra do artigo 124, e essa redação é da Lei 9032 de 95. Inciso 3, aposentadoria e abono de permanência em serviço. Inciso 4, salário maternidade e auxílio-doença. Tá? Redação também dada pela Lei 9032 de 95. Mais de um auxílio-acidente, também não é permitido. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Claro que nós vamos ver essa parte de qual regime que pode receber. Quem pode receber, se é do mesmo regime, se é regime diferente. Tá ok? Primeira acumulação permitida. O segurado obrigatório, falecido, é do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social. Ele trabalha em 2 regimes. Segurado obrigatório, então o facultativo está fora. Tá? A legislação, de maneira expressa, quando o segurado é filiado ao regime próprio de previdência social e não pode se filiar ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, segundo o artigo 11, parágrafo 2º do decreto 3048 de 99. Essa é a única vedação de regime diferente. Veja, se você passou no concurso, tá? Militar, concurso do INSS, né? Está fazendo agora, você não pode, que é regime próprio, passou no concurso, regime próprio, você não pode, né, pagar agora como facultativo que pertence ao regime geral. Não. Quem é do regime próprio não pode pagar a previdência como facultativo. Essa é a única vedação que tem. Regime próprio, né, pagar como facultativo no regime geral. Tá? Então, no mais, regimes diferentes você pode receber. E eu vou mostrar com exemplos o que eu estou falando. Parágrafo 2º. É vedada, proibida, a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante do regime próprio de previdência social, RPPS, salvo na hipótese do afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Trocando em miúdos, você que está no regime próprio não pode pagar como facultativo. Facultativo é para quem não tem carteira assinada. Facultativo é para quem não trabalha, aquele que faz bico. Facultativo é para o estudante de 16 anos. Trabalha em carteira assinada. Tá? Para dono de casa baixa renda. Para dono de casa que só trabalha em casa ali, né? Sem ser baixa renda. Os exemplos que eu já citei aqui. Então não tem como, se você trabalha, né, no INSS, passou no concurso do INSS, agora eu vou pagar como facultativo, para poder pegar também aqui um benefício, uma aposentadoria depois. Não. Regime próprio, você jamais, em tempo algum, vai poder pagar como facultativo no regime geral. Não existe proibição quando o segurado é do regime geral de previdência social, ao mesmo tempo em que é filiado ao regime próprio de previdência social. Ok? Vamos a um exemplo, fica bem mais claro. O segurado obrigatório, já estou tirando aqui o facultativo, era servidor público civil concursado do Estado, cumprindo o expediente de 8 às 17. Portanto, ele pertencia ao quê? Concurso público, regime próprio de previdência social. E, à noite, atendia em seu consultório dentário, sendo, portanto, contribuinte individual do regime geral de previdência social. Caso o segurado venha a falecer e seja casado, sua esposa, dependentes, enfim, vai receber 2 pensões. Uma do regime próprio, né, que dava aula na universidade, por exemplo, regime estadual ou federal, né, está lá dando aula lá na área de odontologia, professor lá, regime próprio, passando concurso, e à noite ele atendia seus pacientes. Contribuinte individual, regime geral. Segunda acumulação permitida. Veja, o segurado obrigatório, falecido, era servidor público civil em 2 cargos públicos acumuláveis no regime próprio de previdência social. Por que está civil aí? Porque não é militar. Então já faça, quando está ali civil, você já sabe que não é militar, já fica tranquilo. Tá? Então aqui nós temos o quê? Cargos públicos acumuláveis, ou seja, 2 regimes próprios. A regra no serviço público é a não acumulação de cargos públicos. Contudo, existem exceções previstas na própria Constituição, na nossa Carta Política. Tá? Com isso, o segurado obrigatório
poderá acumular vínculos em regimes próprios diferentes, tá? 2 concursos aí que ele passou, desde que haja compatibilidade de horários. A nossa Carta Política, a Constituição, fundamenta de maneira expressa a acumulação do servidor público civil. Artigo 37, inciso 16. É proibida, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, a linha A, de 2 cargos de professor. Professor na federal, tá? Regime próprio federal, professor na universidade estadual, regime próprio, né? Estadual. Beleza. Há de um cargo de professor com outro de técnico ou científico. Ele passou no concurso de técnico administrativo do TJ. E à noite ele dá aula. Um cursinho aí e tal. Passou na prova do... À noite ele dá aula. Passou no concurso aí, né, para dar aula na federal ou no estadual, no estado. Beleza. Letra C. Há de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde. Com profissões regulamentadas. Profissionais da saúde, bem abrangente, desde que profissões regulamentadas. Tá? Ele está aqui, fez 2 concursos, um federal, médico federal, tá lá no hospital lá, na Universidade Federal, beleza. E passou também no outro concurso, só que estadual. A Universidade Estadual também abriu um quadro aí para médico, né, edital, ele passou nos 2. Compatibilidade de horário. Tá? Um ele só dá plantão à noite, o outro trabalha de tarde. Tá tranquilo, cara. Com ele aí. Cada um com seu cada qual. Beleza? Além de horários compatíveis, os cargos acumuláveis também estão vinculados à profissão de professores, técnicos / científicos ou profissionais da saúde. Nesses casos, como o servidor tem direito a receber uma aposentadoria em cada regime próprio, estadual, federal, que ele passou no concurso, nessa área, né, os exemplos que nós temos aqui, em que está devidamente vinculado, os seus dependentes também terão direito a receber pensão por morte dos 2 vínculos. Está na Constituição. Segunda acumulação permitida, artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, de aposentadoria, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Emenda 103, recente, 2019, reforma da Previdência. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, que eu acabei de falar aqui, artigo 37, né? Inciso 11 ali e tal. É vedada, é proibida a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Redação dada também pela emenda Constitucional 103 da reforma da Previdência ou da nova Previdência. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio, salvo exceções da Constituição. Exemplo: segurado falecido é servidor público civil concursado e lecionava no período noturno em uma universidade federal, RPPS federal, e de dia exercia sua função de técnico administrativo no Tribunal de Justiça de sua cidade, RPPS estadual. No caso de falecimento, deixará 2 pensões por morte por seus dependentes. Veja, é o caso da Constituição, um cargo de técnico, tá? E outro cargo de professor, RPPS, os 2 concursados. Servidor público concursado no Distrito Federal, exercendo cargo de enfermeiro, RPPS federal, concurso lá, concursado, e devido à compatibilidade de horário, exercia a função de enfermeiro no município de sua cidade. Prestou concurso com o município, RPPS municipal. No caso do seu falecimento, deixará 2 pensões. Professor em uma escola pública estadual, fez concurso para ser professor do estado. Passou, está lá. Então ele é do quê? RPPS, Regime Próprio de Previdência Social Estadual, no período matutino, e professor concursado no período noturno em uma universidade pública federal, a RPPS federal. No caso do falecimento, deixará 2 pensões por morte para seus dependentes. Então temos aqui situações em que está no mesmo regime próprio, tá? Só que um estadual e outro
federal. Tá? Os exemplos que eu dei aqui. Atenção! Pode parar tudo. Nem olha para o celular para ver a hora. Nem esquenta com isso. Importante. Diferença entre servidor público e empregado público. Por que nós temos que ter essa diferença? Porque ambos são concursados. Ambos atuam na administração pública. Mas há diferença entre eles. Porque a gente está só aqui, concurso público, tá? Regime próprio. Concurso público, regime próprio. Só que não é bem assim. Veja, servidores públicos são aqueles que trabalham na administração direta, formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Ou ainda, nas autarquias que compõem a denominada administração indireta. Exemplo de autarquia, né? Nós temos aí o INSS, que é uma autarquia federal que você está estudando para passar na prova. Então, tu já sabe que o INSS, você vai ser o quê? Servidor público. Você não vai ser empregado público. Você vai ser servidor público, né? Vai ter um estatuto que vai te conduzir, que você pode, que não pode fazer, direitos, deveres, obrigações, enfim. E você, né, compõe a administração direta. É uma autarquia federal, tá? Exemplo aí, Ministério Público, INSS, Defensorias Públicas. Você passou aí, né, esses exemplos que eu dei aí, você passou aí, tá tranquilo. Você é um servidor público. Os empregados públicos são regidos pela CLT, Consolidação da Lei de Trabalho. Trabalham em empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mistas, que compõem o quê? A administração indireta. Lembrando que, fazendo um recorte aí, direito administrativo, a administração indireta é quem? Fundações, autarquias, né? Sociedade de economia mista e empresas. Tá? No caso de empregados públicos, aqui é empresas públicas ou sociedade de economia mista. Exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras. Questão vem lá. Fulano de tal fez concurso para a Caixa Econômica. Aí você já, regime próprio, vai dançar, vai derrubar aí uma cabeçada. Fulano de tal fez concurso para o Banco do Brasil. Então a sua qualidade de segurado é do regime próprio. Negativo. Empregado público, regido pela CLT, ele é do regime geral, mesmo fazendo concurso público. Então, por isso que está aqui, ó, atenção, bem grande. E vamos para mais diferenças. No caso do servidor público, eles são regidos por estatuto, né? Ou regulamento jurídico único. Tá? Vai ter um estatuto lá, federal, e se for aí do Estado, vai ter lá, o Estado vai ter um estatuto, né? Vai dizer que seus direitos, deveres e obrigações. Tá? Então, que fique bem claro isso aí. Já os empregados públicos são regidos pelas leis do trabalho, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Servidor público, estatuto, tá? Regulamento jurídico único ou regulamento jurídico único e empregado público pela CLT. Os litígios dos servidores públicos são julgados pela Justiça Comum. Já o julgamento das causas que envolvam os empregados públicos compete a quem? Justiça do Trabalho. Nossa. Então você vê que a diferença é marginal, são dois caminhos diferentes. Mas eles fazem concurso. E aqui está a casca de banana. Fulano de tal fez concurso para Petrobras, fez concurso para a Caixa Econômica. Qual regime ele pertence? Ele é segurado. Qual regime? Regime próprio, passou no concurso. Negativo. Petrobras, Banco do Brasil, empresas públicas, sociedade de economia mista, é regido pela CLT. Então, o regime, ele tem qualidade de segurado, claro. Só qual regime? Regime geral de previdência social. Então, tem que ter atenção aí. Que a gente está todo falando aqui, regime próprio, concurso. Regime próprio, concurso. Veja, bota aqui, bota nenhuma pulga atrás da sua orelha, não. Coloque um cachorro aqui. É empregado público ou ele é um servidor público? Tá? Concurso, até aí, quer dizer nada. Terceira acumulação permitida. Pensões deixadas por segurados obrigatórios, diferentes para seus dependentes. Situação diferente das anteriores, né? Onde o segurado obrigatório falecido deixava pensões para seus dependentes. Aqui são segurados, né, diferentes que deixam para
um único dependente aqui. Porque antes, um segurado, deixava para seus dependentes. Agora são segurados diferentes, pai e mãe que trabalham em regimes, né, iguais ou diferentes, enfim, que deixa para o seu dependente aqui. Veja, não importa o regime de filiação dos segurados obrigatórios falecidos, não importa. Mas sim, se o dependente possui vínculo familiar para fazer jus às pensões. O que importa aqui é o seu vínculo de dependente. Tem mais de 21 anos? Porra, então tu não vai poder receber. Mas se você tem mais de 21 anos, se não for deficiente e tal, né? Pessoa com deficiência, não tem, sem chance. Então tem que ver o quê? Como é que está a sua situação. Ok? Então vamos lá. Exemplo. Aos 16 anos de idade, Gil Roberto perdeu seu pai em um acidente de trânsito. Seu pai era torneiro mecânico, portanto, segurado obrigatório na qualidade de empregado urbano, regime geral. Tá tranquilo. Devido a esse infortúnio, Gil Roberto passou a receber a pensão por morte de seu pai, garantida até os 21 anos de idade. Ele tinha 16 anos, 17, 18, 19 e 20. Vai receber, e 21. Vai receber aí, né, 5 anos, recebendo a pensão do pai, pensão por morte. Tá? 4 anos depois do falecimento do seu genitor, a mãe de Gilberto, que trabalhava em uma empresa, regime geral no caso, né? Uma empresa, carteira assinada, onde adquiriu Covid, veio a óbito devido às complicações respiratórias. Gilberto, agora com 20 anos, também receberá a pensão por morte de sua mãe, até seus 21 anos. Ele acumulou a pensão do pai e de sua mãe por um período de tempo. Um lapso temporal ali, vão até se cruzar as pensões. Mas aqui para você ver, mesmo regime. O pai, regime geral, a mãe, regime geral. Tranquilo. Florinda é deficiente desde que nasceu, portanto, pessoa com deficiência. Nós usamos no direito previdenciário essa sigla, PCD, pessoa com deficiência. Sua mãe, que trabalhava de carteira assinada, regime geral, veio a falecer vítima de câncer, tempo depois de seu nascimento. Seu genitor, que era servidor público civil, concursado, passou no concurso, regime próprio, teve um infarto fulminante quando Florinda tinha 13 anos. Com essas fatalidades, Florinda acumulou as pensões por morte de seus pais para o resto de sua vida. Né? E não vai deixar de receber. Fez 21 anos, fez 22, não, porque ela é deficiente. Tá? Haja visto sua deficiência ser anterior aos 21 anos. Ela já nasceu deficiente. Ela não tem essa limitação de idade por ser deficiente. Ok? O necessário é a comprovação da dependência econômica previdenciária em relação a cada familiar falecido. Veja. Retrospectiva aí, ou para quem está vendo pela primeira vez pensão por morte. Você tem aquelas classes lá, classe 1, classe 2, classe 3. A classe 1, tá? Não precisa comprovar dependência econômica. Na classe 1, quem é companheiro ou companheira tem que comprovar o quê? A união estável ou a união homoafetiva. Tranquilo. Classe 2, os pais, e classe 3, irmãos, né? Esses aí tem que o quê? Fazer a comprovação de dependência econômica. Meu filho trabalhava, servidor público, solteirão. Solteiro, morreu. O pai dele, vou receber essa pensão aí. Não, peraí. O senhor recebe uma aposentadoria aqui. Qual é a sua dependência econômica dele aqui? Tem que provar. Como? Você aqui, ó, recebe, aposentado, recebe salário aqui razoável, aqui uma pensão razoável. Qual a dependência econômica? O que ele pagar para você? Tem que provar. Tá? Ou a mãe. A mãe tem seu filho único lá, né? Trabalhava e tal, faleceu. Vou querer a pensão dele. Ela chega lá na INSS. Mas peraí, senhora. Peraí. A senhora é aposentada e recebe pensão do seu marido falecido. Qual a sua dependência econômica do seu filho? Não, a senhora não tem condições. A senhora é aposentada. Recebe pensão do seu marido, né? Pensão por morte do seu marido. A senhora vai querer pensão do seu filho? A senhora não tem condições. Não tem como. Mas tem que fazer o quê? Segunda classe, terceira classe, né? Tem que comprovar a dependência econômica. A primeira classe, o direito é presumido. Uma dependência econômica presumida. Entendeu? Por mais que a mulher seja empresária, né? Por mais que o filho seja youtuber, né? E já ganha aí, né? 17 anos, já ganha, meu amigo.
primeira classe, tá lá, direito tá lá. Direito presumido, tá? Não tem que comprovar. Segunda classe, terceira classe, vai ter que comprovar. Beleza? Vedações de cumulação ou acumulação. A lei especifica a vedação de cumulação de pensão por morte. Quando o segurado obrigatório falecido for cônjuge ou companheiro, não poderá acumular pensões por morte do mesmo regime previdenciário. Tá? Que isso fique bem claro. Segurado obrigatório, exclui aqui facultativo, tá? Veja, a lei veda cônjuge e companheiro. Não poderá acumular pensões por morte do mesmo regime próprio ou do mesmo regime geral, ok? Artigo está lá no artigo 24 da Emenda Constitucional 103, 13, né, de novembro de 1999, né? 13 de novembro de 2009. É vedada, é proibida a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 que eu falei lá no início. Professor, médico, área da saúde, né? Técnico, professor, falamos sobre isso, artigo 37, né? Vai lá, inciso 11, artigo 124, lei 82.13, lei de benefícios. Salvo no caso de direito adquirido, já adquiriu o direito, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios de previdência social: mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ok? Ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Artigo 255 da lei 81.12, Estatuto dos Servidores Federais, né? Estatutário, regime estatutário. Quem é servidor público, regime estatutário. Quem é empregado público, regime seletista, CLT. Ressalvado o direito de opção, é vedado, é proibida a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge, ou companheiro ou companheira, e de mais de duas pensões. Então, nós estamos vendo aqui, né, que você não pode acumular mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência. Ok? Mesmo regime de previdência. Ressalvado aí o caso previsto na nossa Constituição. A vedação da lei não é aplicada quando cada um dos cônjuges ou companheiro, né, companheira, segurados obrigatórios falecidos pertenciam a regimes previdenciários diferentes. Só para o mesmo regime, proibido. Exemplo: Norival, casado com Eleonor, há mais de 15 anos, ambos funcionários de carteira assinada. Carteira assinada, regime geral. Norival adquiriu uma doença degenerativa, vindo a falecer. Como ele era aposentado por invalidez, Eleonor recebeu a pensão por morte do marido falecido. Tranquilo. Eleonor, depois de um certo tempo de sua viuvez, conheceu Leonel, bombeiro do seu estado. Bombeiro concurso, regime próprio, estadual, com quem teve uma união estável. Devido à sua atividade laborativa de risco, Leonel veio a falecer em serviço, deixando pensão para Leonor. Primeiro marido dela, regime geral, e o bombeiro, regime próprio. Eleonor passou a receber duas pensões por morte, haja vista ser de dois regimes diferentes. Contudo, se o seu companheiro quem? Bombeiro que ela teve uma união estável, trabalhasse de carteira assinada, regime geral, ela receberia apenas uma pensão, no caso optando pela mais vantajosa, pois estariam no mesmo regime previdenciário. Nesse caso aqui, como a lei proíbe, tá no mesmo regime, ela vai ter que optar pela maior. Não vai ter jeito, tá? Ela não vai poder receber as duas. Ela não vai receber as duas. Por quê? Do mesmo regime. Se o marido dela estava no regime geral e o companheiro dela fosse do regime geral também, meu amigo, ela tem que optar pela maior. Ela não pode, é proibido, artigo 124 da lei 82.13. Mesmo regime, não pode, tá? Receber. No caso do exemplo que foi dado, como regimes diferentes, ela pode receber as duas pensões, tá? Regimes diferentes. Inciso 6. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.
Tá lá, redação dada pela lei 9.032, tá? Mesmo regime. Beleza. Linha do tempo da acumulação de pensão por morte. Regime diferente. Porque regimes iguais, você vai ter que optar por uma mais vantajosa. Regimes iguais você não pode receber. Vai ter que optar. Vamos lá. Antes da reforma e depois da reforma. Eu sempre falo para você fazer a linha do tempo. Né? Tempus rege atum. O tempo rege o ato, né? do fato gerador. Antes da reforma, o pagamento das duas pensões era integral. Se o falecimento ocorreu antes de 13/11/19, o valor das duas pensões será integral, mesmo que os pedidos, requerimentos, tenham sido feitos depois da data citada, 13/11/2019, em conformidade ao cumprimento do direito adquirido. Aqui, falecimento antes, mas eu pedi, né? Faleceu ali dia 10/11, mas eu só pedi depois, no dia 14/11. O direito adquirido foi antes. O fato gerador, o falecido, o óbito, falecimento, não foi antes? Tá? Então, os falecimentos, né, ocorreram, ou o falecimento ocorreu, então o direito adquirido lá. A data do óbito é que conta. Tá? Depois da nova Previdência, como as pessoas chamam também, né, a emenda constitucional 103, né, a reforma da Previdência ou nova Previdência, quando existir acumulação de pensões por morte, a gente sabe que regimes iguais você não pode, você vai ter que optar por uma, né, a mais vantajosa. Quando existir acumulação de pensões por morte, regimes diferentes, receberá o pagamento integral do benefício mais vantajoso e haverá também uma redução no valor da segunda pensão. Beleza? Então que isso aí fique bem claro. Depois da nova Previdência, né, quando existir acumulação de pensões por morte, regime diferente, receberá o pagamento integral do benefício mais vantajoso e haverá também uma redução no valor da segunda pensão. Essa segunda aqui vai ter uma redução, mas essa limitação dada só é para cônjuge e companheiros. Beleza? Mudança após a reforma da Previdência. 13 de novembro de 2019. Artigo 24, parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Lembrando que regimes iguais, vai ter que optar pela maior. Regime diferente. Vai ser o quê? A teoria do Jack estripador. Vai ter que ser por parte. Vai ter que ser o quê? Fatiado. Você não vai receber a segunda integral. No exemplo vai ficar bem claro. Tá? E a matemática é cabulosa mesmo, é sinistra. Eu vou provar por que eu estou falando isso. Inciso 1. 60% do valor que exceder a um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Inciso 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. Inciso 3. 20%, né, do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos. Inciso 4. 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Aqui está a teoria do Jack estripador. Vamos por parte. Aqui que está a fatia, fatiado nesse sentido aqui. Entenda, quando houver, né, acumulação ou acumulação de duas pensões, né, regime diferente, o recebimento da mais lucrativa ou vantajosa será integral. Você vai receber 100%. Tá? Regime diferente. Uma outra você vai receber depois da reforma. Mas o valor da outra, né, de maneira escalonada, com os devidos percentuais de cada faixa. Tá? Regime diferente. Regimes iguais, você vai ter que optar pela maior. Essa aqui é maior, acabou. Regime diferente, uma maior e outro menor valor. Tá? Você vai receber a de maior integralmente, sem nenhum desconto, escalonamento. A segunda é proporcional, escalonado ali. Teoria do Jack. Veja, presta atenção nesse exemplo. Porque na parte do cálculo, ele é sinistro. Porque o INSS não joga para perder. Tá?
Hermenegildo requereu 2 pensões por morte. Podia ser aposentado, ele ser aposentado, uma pensão. Mas exemplo aqui, para você entender. Hermenegildo requereu 2 pensões por morte de seus pais, tá? Regimes diferentes, que faleceram no ano de 2022. A primeira pensão no valor de R$7.000 e a segunda no valor de R$5.000. Como ambos os benefícios são superiores ao salário mínimo, precisamos aplicar a regra da acumulação. Se fosse um 7.000 e o outro um salário mínimo, não aplicaria a regra. A gente só aplica a regra porque é maior que o salário mínimo. Isso tem que ficar bem claro. A primeira pensão ele receberá integralmente, ou seja, 100%. Qual a pensão maior? 7.000. Pô, isso aqui vou receber integralmente. Regime diferente. A outra, pensão por morte, receberá de maneira proporcional. Pô, me deu até medo. Proporcional. A segunda é de 5.000. Eu não vou receber 5.000? Não, não vai receber. É sério? Sério. Sendo o salário mínimo do presente ano, 2022, de 1.212, né, reais, Hermenegildo receberá o valor de R$ 2.681,59. Como é que é? Quer dizer, então, que a primeira 5.000 e... Como é que é? Como é que é? Quer dizer, então, que uma é 7.000, a outra é 5.000, mas vai ser proporcional, escalonada, e eu vou receber, ao invés de 5.000, vou receber 2.681. Ao todo, então, 7 mais 2.681, 9.000. Não vou receber 12.000? Não. 7 mais 5, 12. Não, não. Meu amigo, o INSS não joga para perder. Tu pode conseguir no máximo empatar, mas ganhar, possível. Agora vem a matemática. Faixa do salário mínimo em 2022, percentual e a parcela. Bom, se você tem aqui 7.000, esquece, vai ser bem integral. 5.000. 5.000 é maior que o salário mínimo. Se fosse o salário mínimo, tu receberia integral. Então já está aqui para conta 100%. Passou de um salário mínimo, tá aqui, ó. 5.000. Como 5.000 passou de um salário mínimo, pô, beleza. Então eu vou começar já contando aqui, ó. 100% integral aqui, ó. 1.212. Passou de um salário mínimo. Agora que vem a fatia. Teoria do Jack. 60, 40, 20 e 10. Veja, de 1.212 até 2.424, ou seja, né, exceder aqui, ó, 60% do valor que excede um salário mínimo. Passou de um salário mínimo? Passou. 727,19. 60% de um salário mínimo atual, 1.212, dá o quê? 727,19. Inciso 2. 40% do valor que exceder que dois salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. 40% de um salário mínimo dá o quê? 484,80. Inciso 3. 20% do valor que exceder a 3 salários mínimos até o limite de 4. Inciso 3. 3.636 multiplicado por 3, salário mínimo, até o limite de 4 salários mínimos. 4 vezes 1.212, 4.848. 20% dá o quê? 242. Acima de 4 salários mínimos, né? Exceder a 4 salários mínimos, 10%. 10% vai dar o quê? 15 e 20. Somando tudo, 2.681,59. Meu querido, que matemática cabulosa é essa aí que você fez? Não, cara. Quer dizer que de 5.000 eu ganho um pouquinho a mais da metade? E eu vou te mostrar aqui. Veja. Sempre que um dos benefícios for de um salário mínimo, o dependente poderá acumular os dois benefícios na integralidade. Exemplo nosso que eu dei aqui. 7.000, o outro de 1.212. Então, vai pegar. Tanto é que ele já encabeça a nossa matemática aqui, nosso cálculo. Cálculo que eu falo do INSS. Né? Beleza. Quando um deles for superior a um salário mínimo, aplicaremos então a regra de acumulação do Jack Stripador. Teoria do Jack. Passou de um salário mínimo? 60%, 40%, 20%, 10%. Beleza?
Outro lance que é importantíssimo. É fundamental destacar que o valor da pensão por morte a ser considerado em caso de acumulação é o referente somente à parte que o beneficiário faz jus, e não ao valor integral do benefício quando houver mais de um dependente no mesmo benefício. Veja, isso aqui, ó, é o que ele vai receber, né, da segunda aposentadoria. Se tiver só um dependente, beleza. Se tiver mais de um dependente, aí, né, dependendo da data ali, você vai, já tem um canal falando sobre isso, 50% fixo, mais a parcela de 10%, tá? Então, para que você entenda aqui, não estamos botando aqui dependente, é um dependente só, tá? Então, fundamental destacar o valor da pensão por morte a ser considerado em caso de acumulação, é o referente somente à parte que o beneficiário faz jus. Então, ele faz jus aos 7 mil lá, do nosso exemplo, dos 5 mil, ele vai receber vai fazer jus ao quê? 2.681. Depois aí, meu amigo, os dependentes, se tiver 3, 4, 5, vão dividir, tá tranquilo, tá? Porque já tem aí no canal falando sobre a porcentagem que recebe além da parte fixa, né? O que eles fazem jus. Teoria do Jack Stripador. Olha só, para fatiar aqui. Eu vou explicar aqui uma outra tabela para ficar mais fácil. 7 mil, ele pegou. Tranquilo. Integral. O 5 mil, tá? Regime diferente. A gente já sabe que se fosse regime igual. Regime igual. 7 mil e 5 mil. Vai ter que optar. 7 mil, acabou. Vai receber só esse. Regime diferente. Regime diferente. Beleza. Acima de salário mínimo, teoria do Jack, né? Vamos fazer aqui a divisão, né? Escalonamento ali, vamos tirar o bolo ali. O que eu falo tirar, na verdade, é o INSS que faz isso. Então, nosso exemplo, 5 mil, né? Que é outra pensão, pensão por morte, que o nosso dependente recebeu, vai ser assim o cálculo. Valor usado até aqui, tem 5 mil. Você vai tirar o quê? Um salário mínimo. Tirou um salário mínimo integralmente. Até porque se ele recebesse um salário mínimo, seria integral. Então já tirou um salário mínimo. Beleza. Tá aqui, ó, em amarelo. Foi para cá, para a primeira tabela aqui, ó. Beleza. Bom, 5 mil. Tirei um salário mínimo. 5 mil menos 1.212. 3.788. Porra, beleza. Ainda continuou passando aí, né? Continuou passando do salário mínimo lá. Passou do salário mínimo? Vou pegar aqui 3.788 menos um salário mínimo. Só que agora, né, a partir dessa segunda, é que eu vou começar a escalonar. Vou tirar o quê? 60%. 3.788 menos 1.212 vai dar o quê? 2.576. 60% eu vou tirar desse salário mínimo aqui, ó. 727. Pode ver que tá lá na tabela lá. 727. Tá? E 19. Agora eu vou tirar 2.576, vou tirar mais um salário mínimo. Porra, mais um salário mínimo. Vai dar quanto? 1.364. Só que detalhe. Nesse terceiro agora, eu vou meter uma porcentagem de 40%. Vai dar o quê? 484,80. Tá lá, 484,80. Detalhe, desses 1.364, eu vou tirar mais um salário mínimo, porque dá para tirar mais um salário. Vou tirar mais um salário mínimo. Tá aqui. 1.364 menos 1.212 dá o quê? 152. E a porcentagem está aqui, ó. A porcentagem do salário mínimo aqui. 242 vai para cá. É um cálculo cabuloso. Porra, cara, meu irmão, tem que sentar, olhar 2 vezes esse vídeo para você entender. Como é que apareceu aquele número ali, 2.681. Como é que né, as cabeças pensantes do INSS fazem? Para tirar o trabalhador, tirar mesmo, não tem jeito. Acima de 4 salários mínimos, né? 10%. Porra. Sobrou aqui de 1.364 menos 1.212, R$152. Pô, acima de 4 salários mínimos, vou meter o quê? 10% ali. De 152, 15 e 20. Somando tudo aqui, né? Somando tudo aqui, né? No caso, somando aqui as parcelas todinhas, você vai encontrar aqui, tá? Certinho aqui. Beleza? Essa foi a matemática do cálculo, para você se encontrar. Aí você vai pegar aqui as parcelas, né? 1.212, né? Integral, 60%, 40%, 20% do salário mínimo,
10%. Ó. Dos 5 mil, vai receber só 2.681,59. Tranquilo? Então veja, no nosso exemplo, receberá R$7.000, pensão maior, integral, mais 2.681,59 da segunda pensão por morte. Ou seja, sendo a pensão de 5 mil, a segunda menor, sobre o primeiro salário mínimo, ele receberá na integralidade, por isso está lá em amarelo, 1.212. A partir do segundo salário mínimo, teremos o quê? Um redutor. Sobre o segundo salário mínimo, só receberá o quê? 60%. Sobre o terceiro salário mínimo, só receberá o quê? 40%. Sobre o quarto salário mínimo, só receberá o quê? 20%. A partir do quinto salário mínimo, né? Do quarto salário mínimo em diante aí, só receberá o quê? 10%. A partir do quinto salário mínimo, só receberá 10%. Ok? Então veja, Demétrio exercia sua atividade como professor em uma universidade particular, no período da noite, além de lecionar no período matutino em uma escola pública estadual, né? Próximo de sua residência. Após seu falecimento, a viúva terá que escolher qual pensão com maior valor negativo. Ela não vai ter que escolher, porque recebe em regimes diferentes. Universidade particular, regime geral, é empregado. Escola pública estadual, concursado, regime próprio, tá? E está falando aqui que a reforma da Previdência vedou a acumulação de 2 pensões por morte. Veja, a viúva poderá receber as 2 pensões por serem de regimes diferentes, ok? O que fala a reforma é o seguinte: da Previdência, ela vedou a acumulação de 2 pensões por morte deixada por cônjuge ou companheiro concedidas no mesmo regime. Se fosse do mesmo regime, aí ela teria que optar pela maior, mais vantajosa, ok? Primeiro, você precisa entender que o dependente do segurado obrigatório falecido, caso seja aposentado, eu sou aposentado, minha mulher morreu, pode fazer jus à pensão por morte acumulada com a minha aposentadoria. Eu sou aposentado, minha esposa morreu, trabalhar, carteira assinada, posso receber. Veja, quando esse dependente for cônjuge, que é o meu caso, o exemplo que eu estou dando, em regra, o segurado dependente não poderá receber os 2 benefícios, né? Não poderá receber os 2 benefícios na sua integralidade, regime diferente, até porque, né, já vimos aí que se for regimes iguais, vai ter que optar pelo maior. Veja, na integralidade, deverá optar pelo benefício mais vantajoso que será pago na sua integralidade, no abarca útil dependente. Terceiro, em relação a outro benefício de menor valor, regime diferente, o segurado dependente receberá apenas um valor proporcional escalonado, quando o valor do segundo benefício for maior que um salário mínimo. Tá? Aquela nossa matemática aí, Jack Stripador, por parte. Sempre que um dos benefícios for de um salário mínimo, o segurado dependente poderá acumular os 2 benefícios na integralidade. 5 mil, salário mínimo, beleza. 7 mil, salário mínimo, beleza. 4 mil, beleza. Um salário mínimo mais um salário mínimo, beleza. Agora, quando um deles for superior a um salário mínimo, aplicaremos o quê? A teoria do Jack Stripador, a regra de acumulação. Aí tu vai ter que fatiar. Fatiou, passou, não vai ter jeito. É permitida a acumulação dos benefícios após a emenda constitucional 103, nos seguintes termos: pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro, e pensão por morte concedida por outro regime de previdência social, ou pensão por morte decorrente de atividades militares, ou aposentadoria, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou regime próprio, proventos de inatividade, que é a aposentadoria, né? A pensão, né? A aposentadoria decorrente de atividades militares, né? Proventos de inatividade decorrente de atividades militares é a aposentadoria, né? Entre aspas, dos militares. Então, pensão por morte deixada por teu companheiro e eu sou aposentado, beleza. Aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou do regime próprio. Pensão por morte deixada por companheiro, mas pensão por morte concedida por outro regime diferente. Pô, beleza, assim que você tem que raciocinar com essa tabela aqui. Aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou do regime próprio, mas pensão por morte decorrente de atividades militares. Pô, beleza. Então, aposentadoria concedida no âmbito do regime próprio ou regime geral,
com mais, né, pensão por morte de militar, tu pode receber. As acumulações estão aqui. Como foi muita informação, você vai ter que assistir aí 2, 3 vezes, ainda mais essa parte aí da acumulação, da parte braçal mesmo, né? Mas é assim que você tem que raciocinar. Então você vai ter que aí ver esse vídeo aí várias vezes para que você possa assimilar. Beleza? Eu acho que eu falei tudo e mais um pouco, né? A questão em si foi até de fácil elucidação. O que é mais complexo é que você entenda que não é tão simples assim o tópico acumulação de benefícios. Então esse tópico aí de acumulação de benefícios não é tão simples assim, como você possa imaginar. Beleza? Te espero aí na questão número 26. Forte abraço, bons estudos e sucesso sempre!